E aí eu gostaria, gente, bom dia. Bom, conforme a gente conversou, a gente convidou o Dr. Rafael, um excelente profissional, para estar trazendo informações para as mulheres do nosso grupo, para as mulheres de um modo geral, e nos brindando, né, com essas informações maravilhosas que ele traz. Rafael, seja bem-vindo, se apresente para a gente. Eu já te conheço, mas as mulheres querem conhecer esse médico maravilhoso, integrativo, que faz a mudança na nossa vida. Obrigado, Vilma, pelo espaço. E a Vilma também é ótima, eu faço terapia com ela, tenho só que agradecer. Aprendi muito, assim, que às vezes no dia a dia, na correria nossa, a gente não para pensar sobre nossas atitudes, nossos pensamentos. E com a Vilma eu consegui melhorar vários padrões de pensamentos que eu tinha, então recomendo também a Vilma. Mas é isso, pessoal. Meu nome é Rafael Ramalho, eu sou médico aqui em São Paulo, no capital, na Vila Olímpia. Também faço atendimento online. A gente tem um programa de reposição bioidêntica, né, online, então depois a gente pode conversar sobre isso. E o objetivo aqui é esclarecer, na verdade, só para antever, assim, dar uma introdução, eu sempre falo que é uma coisa é você envelhecer fazendo reposição hormonal e outra coisa é você envelhecer sem reposição hormonal. Então, se você está nos 35, 40 anos e nunca fez reposição hormonal por medo, por falta de informação, por coisa da internet, por amiga que teve câncer, por uma prima que teve câncer de mama, não cause esse crime com você. Procura um profissional da sua confiança, vai uma vez no médico, não encontrou, procura outro, até você começar a fazer reposição hormonal. Porque a reposição hormonal ela não é só importante para a questão sexual, é para o seu coração, é para o seu cérebro, é para suas articulações, para o seu joelho, para o seu cotovelo, é para seu humor. Então, às vezes você tem uma depressão, uma síndrome do pânico, às vezes você tem uma quadro de ansiedade porque você está faltando hormônio. Então, eu sempre falo que quando a sua idade, vamos supor, você tem 40 anos, o seu cérebro também tem 40 anos. Então, ele está uma máquina, de certa forma, usada, né? Imagina uma máquina com 40 anos de idade. Seu coração também tem 40 anos. E o hormônio é como se fosse o lubrificante. Você vai passar ali para a máquina funcionar melhor. Então, imagina na sua última etapa da sua vida, a etapa que você mais precisa de hormônio, porque você está envelhecendo, e você não faz essa reposição hormonal. Então, eu sempre falo, a partir dos 35 anos, começa a procurar um médico, a sua confiança, não desiste dessa saúde, porque mesmo que você vá no profissional, a sua saúde é sua responsabilidade. Não adianta. Então, se você for no profissional, você não achou isso? Não, vai em outro, até você achar alguém e você vai fazer a reposição hormonal. Essa foi uma introdução que eu acho importante falar para vocês, porque eu sempre pego mulheres, vocês sempre estão. É muitas tarefas, né? É trabalho, é a vida dos filhos, é questão de estética, vocês querem ficar magro ou não. Aí tem questão de academia, aí tem várias coisas. Então, às vezes, a saúde sempre deixa lá embaixo do pano. Mas eu queria dar essa introdução para vocês, é isso, que não deixe de fazer reposição hormonal. Uma coisa é envelhecer com reposição hormonal, outra coisa sem. Então, eu sou endocrinologista, nutrólogo, aqui em São Paulo, na Vila Olímpia, médico do esporte, já fiz bastante curso, já fiz pós-Alair Ribeiro. Eu comecei a estudar isso em 2013, então já estou quase 10 anos nessa área. Eu só deixei de ir para o digital, né? Muito mexendo no digital, acabei focando mais nessa coisa de consultório, mas tem um consultório aqui e também tem um consultório no Mato Grosso, porque meus pais moram lá, eu vou uma vez por mês para lá, aproveito que vejo eles, atendo o pessoal lá. E eu gosto também porque como é uma região do interior, né, óbvio, São Paulo, a gente tem mais informações, as pessoas são um pouco mais informadas. No interior eu vejo que as pessoas têm menos informações, as pessoas confiam no médico. Às vezes você vai no ginecologista e ele fala, não, você não pode fazer reposição hormonal. E a pessoa não faz. Então, às vezes eu vou lá, quebro muitos paradigmas. Então, eu acho isso interessante. Tem alguma pergunta que eu vi aqui, depois de 5 anos eu não posso fazer reposição. Tem pacientes lá do Mato Grosso que a filha tá levando a avó. Então, a avó de 80 anos, a gente está fazendo reposição hormonal com testosterona. A minha avó faz reposição hormonal com testosterona. Então, igual eu te falei, é uma máquina que tem um cérebro que tem 80 anos, eu fui lá e coloquei o óleo. Então, imagina os benefícios. Então, disposição, energia, humor, né? O coração começa a bater melhor, as suas articulações ficam mais fortes. Então, a única coisa que a gente não pode fazer é reposição hormonal quando você tem um câncer de fato na sua mama. Olha, fiz mamografia, fiz ultrassom, tá suspeita de câncer. De fato, você não pode fazer reposição hormonal, porque o hormônio
Ele é como que ele acelera o crescimento da célula. Então, por isso, quando você está lá na barriga da sua mãe, você vira uma criança, um bebê. Depois você vira criança, depois você vira adolescente, depois você vira adulto. Por quê? Desde quando você estava na barriga da sua mãe, você teve contato com o hormônio, então você foi crescendo. Então, você, com 40 anos, 35, nossa, eu tenho um nódulo na mama, suspeito de câncer, você não pode fazer reposição hormonal. Mas fiz uma mamografia, não tenho nenhuma alteração, nada, 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 nada. Você pode fazer reposição hormonal tranquilo. Ah, doutor, eu fiz um ultrassom e deu BIRADS 2, né? BIRADS 2 é benigno, então você pode fazer reposição hormonal também. Deu um cisto, também você pode fazer reposição hormonal. O que não pode é, fez mamografia, fez ultrassom, está escrito lá, suspeita de câncer, tem que fazer biópsia, aí a gente não faz. É outra coisa, ah, minha tia teve câncer de mama, eu posso fazer reposição hormonal? Sim. É óbvio, com um pouco mais de cuidado, você a cada 6 meses, uma vez por ano, faz mamografia, faz ultrassom e vai acompanhando. Como eu falei, é muito importante para vocês envelhecerem, fazerem reposição hormonal. Então, mesmo que uma tia teve um câncer de mama, mesmo que sua mãe teve câncer de mama e você não tem nada na mama, você pode fazer reposição hormonal. O que não pode é, tem o câncer na mama, tem um nódulo suspeito, fiz mamografia, já fiz biópsia, aí tem que olhar com mais calma. Mas se você não tem nenhum histórico de câncer de mama na família, fez os exames até os últimos 3 anos, não tem nenhuma alteração, você pode fazer. Só uma introdução agora sobre os sintomas, o que eu vejo muitas mulheres ficam perdidas nos sintomas, né? Elas não sabem quais são os sintomas da reposição da menopausa e da perimenopausa. A partir dos 35 anos, você já pode ter sintomas de menopausa. Tem mulheres que param de menstruar com 42, 39, 35. Então, a partir dos 35, até dos 30 anos, já peguei casos que a mulher pode ter sintomas de perimenopausa. O que que é peri? Peri é perto, então perto da menopausa. Então, a mulher já começa a sentir sintomas de estar perto da perimenopausa. E quais são esses sintomas? Cansaço, indisposição, baixa libido, irritabilidade, sintomas depressivos, síndrome do pânico, ansiedade, compulsão alimentar, dor nas articulações, fibromialgia, pressão alta, diabetes, ganho de peso, começa a engordar sem explicação. Óbvio, às vezes está comendo errado, mas mesmo comendo certo, você começa a ganhar peso fazendo atividade física. Então, esses são sintomas de uma perimenopausa e menopausa. E às vezes você vai em psicólogo, às vezes você vai em nutricionista, às vezes você vai em reumatologista. Eu vejo muito mulher indo em reumatologista por causa de dor articular e fibromialgia. E aí simplesmente o que precisa de uma reposição hormonal, né? Então, cuidado com esses sintomas, analisa bem. Você viu uma amiga, você viu uma conhecida, fala, não, procura um médico, vai fazer uma reposição hormonal. Faça os exames. Quais exames você precisa fazer? Um ultrassom de mama, uma mamografia e é isso, um ultrassom transvaginal. São esses 3 exames que você precisa fazer. O hormônio, ele não causa câncer. A única coisa que ele vai fazer é o seguinte: se você tem um câncer no seu corpo e tomar hormônio, ele vai crescer. Mas quando você tem um câncer, você tem sintomas. Ou você emagrece demais, ou você aparece alguns sintomas, você fica estranho. Então é muito difícil. Eu sempre vejo, doutor, mas como que eu vou saber que eu tenho câncer se eu não fiz exames? Sempre aparece algum sintoma, sempre aparece algum sintoma, tá? Então, emagrecimento, cansaço, dor de cabeça, às vezes sai sangue pelas fezes, às vezes você começa a menstruar todo dia. Então, esses são sintomas estranhos, aí não faz sentido fazer reposição hormonal. Mas eu tô bem, tô me sentindo mal. Faz esses 3 exames e inicia uma reposição hormonal, né? Esses são os 3 exames, porque o corpo da mulher, ela tem 2 hormônios, o estradiol e a progesterona. Esses são os 2 hormônios do corpo da mulher, tá? Aí quando a gente vai fazer a reposição hormonal, são esses 2 hormônios. A progesterona é da gestação. Não sei se alguém de vocês aqui já precisou tomar progesterona na gestação para segurar o bebê, mas ela segura o bebê. E o estrogênio faz você menstruar, tá? Então, isso que a gente vai fazer de reposição hormonal. E óbvio, atualmente a gente está refazendo reposição de testosterona também. A gente descobriu que a mulher tem testosterona também, tá? Essa questão de você ter disposição para fazer as suas coisas, energia para você trabalhar, energia para você malhar, libido, tudo isso está associado à testosterona. Então, esses 3 hormônios a gente faz a reposição hormonal, tá? Aí me perguntam também, doutor, hormônio bioidêntico, não bioidêntico, né? Antigamente, a gente está em 2023. Então, os anos 2000 já fazem 20 anos.
Em 1990 já faz 30 anos. Então, essa questão de hormônio bioidêntico começou faz 15 anos, é muito recente. Desde os anos, até os anos 2000, as mulheres faziam reposição hormonal com hormônio de cavalo, né? Olha o tamanho do cavalo. O cavalo tem praticamente 1.000 quilos, 20 vezes o peso de uma mulher. Então, o hormônio que uma égua produz, o cavalo fêmea produz, é muito mais forte que o da mulher, a mulher ser humana. Então, por isso que tinha esses efeitos colaterais, porque ele era muito potente. Esses hormônios, de fato, podem ter vários efeitos colaterais. Mas com o avanço da tecnologia, hoje a gente só usa bioidêntico. Então, você pode usar bioidêntico gelzinho, você pode usar sublingual, você pode usar um gel endovaginal, passar um gel ali. Às vezes, mulheres têm ressecamento vaginal. A vagina fica mais estreita, sente dor para ter relação sexual, né? Então, é muito complexo, né? Então, o bioidêntico é esse hormônio que é mais moderno. O que que é isso? A indústria pegou o sangue dos humanos, estudou como é feito a estrutura do hormônio do humano e começou a fazer na indústria. Então, esse é o hormônio bioidêntico. Então, tem testosterona bioidêntica, estradiol bioidêntico, progesterona. Então, é esse que a gente faz hoje em dia. E como você pode começar, né? Sempre eu falo que hormônio, sempre em menor quantidade. É muito importante vocês, mulheres, entenderem como o seu corpo reage aos hormônios. Eu sempre falo, a sua saúde é sua responsabilidade. Porque às vezes você vai num médico e ele vai te passar uma dose que ele viu no livro, mas essa dose não é para você. Você vai se sentir mal, vai ser muito fraco. Então é muito importante, olha, esse é meu corpo com essa dose de reposição hormonal. Aí você vai sentir, nossa, estou me sentindo mais ou menos ainda, eu vou lá e vou pedir um pouquinho mais. E aí você vai sentindo, por quê? A reposição hormonal, se você tem 30 anos, 40, 50 ou até 60, você vai fazer por pelo menos pelos próximos 20 anos. Então você precisa entender como o seu corpo reage aos hormônios. Porque tem gente que a gente faz reposição hormonal e ela sente muito bem com uma dose. A sua irmã gêmea, mesma dose, não sente bem. Então eu preciso ajustar essa dose. Então é muito importante vocês entenderem isso. Qual é a dose necessária para vocês, né? Isso é muito importante, porque às vezes eu vejo isso, as mulheres vão no médico, o médico passa uma dose, eu não senti nada, e aí para de usar. E às vezes não é sentir, como eu sempre falo, às vezes você não vai sentir nada, você vai usar hormônio e ele vai estar fazendo bem só para os seus órgãos dentro do seu corpo, o seu coração, né? Porque quando você tem a dose adequada de hormônio no seu corpo, o seu coração bombeia melhor o sangue, então abaixa a sua pressão. Ele ajuda a prevenir diabetes. Ele ajuda a prevenir você ter Alzheimer. Ele ajuda você a prevenir ter demência, né, que é Alzheimer, você ficar gaga. Ele ajuda você previne de você ter infecção urinária, bexiga baixa, né, que a gente chama, né, que é, às vezes, muita mulher na menopausa perde urina pela bexiga, pela vagina. Então, eu sou muito a favor dos hormônios, eu sou muito tranquilo em passar a reposição hormonal. Igual eu falei para vocês, muitas pacientes minhas são de 80 anos, 70. Então, imagina, a gente faz reposição numa mulher de 80 anos, você acha que uma mulher de 50, 40, 35, que já tem sintomas de menopausa, não vai ter benefício? Óbvio, quando a gente fala de remédio, a primeira vez que você teve contato com hormônio, às vezes pode ter um efeito colateral. Quais são os efeitos colaterais do hormônio? Às vezes a sua pele fica mais oleosa, às vezes cai um pouquinho de cabelo, mas são vários benefícios: ganho de disposição, energia, ganho de força, ganho de massa muscular, perda de gordura, disposição, libido, lubrificação vaginal, mais fácil você chegar no orgasmo, felicidade. Então são vários benefícios com alguns efeitos colaterais, queda de cabelo e acne. Mas nem todo mundo tem esses efeitos colaterais. De 10 pacientes que usam hormônio, uma ou duas. Essas duas voltam no médico: doutor, essa dose me deu efeito colateral, vamos trocar a dose, vamos diminuir? É só diminuir a dose. Eu vejo isso muito também, a pessoa vai, faz o uso do hormônio, tem um efeito colateral, e aí ela para de usar. Não, é só diminuir a dose. Não fique sem fazer reposição hormonal por hipótese alguma, a não ser que você tenha uma lesão na mama, suspeita de câncer, e também no ultrassom transvaginal. O endométrio está grande, você já tem uma menstruação aumentada, aí é uma outra questão que a gente pode fazer uma live também sobre miomas, endometriose, sobre cólica menstrual, sobre TPM, tem um outro tipo de hormônio para usar isso, né? Mas se você não tem nada, não deixe de fazer hormônio. Outra coisa, muitas mulheres ficam com dúvidas dos efeitos colaterais: doutor, vai engrossar minha voz,
meu clitóris vai aumentar. Eu sempre falo que o hormônio é um remédio. E todo remédio tem dose. Se você pegar o hormônio, você pode passar até para criança o hormônio. Para criança que não cresce, você pode passar por um queimado que queimou muito a pele, você passa o hormônio para crescer a pele. Se eu posso passar para pessoas extremamente doentes, você acha que para uma mulher eu não posso passar? A grande questão é a dose. Como é dose, tem dose para criança, tem dose para queimado, tem dose para mulher e para homem. Esses efeitos colaterais que a gente vê na internet, tipo espinha nas costas, que parece aquela coisa feia aqui no rosto, ou quando o clitóris aumenta, é porque são mulheres que tomam doses muito altas simplesmente porque querem ganhar massa muscular. Elas já tomam dose alta. E aí, depois aparecem os efeitos colaterais. Mas no caso de vocês, é uma reposição hormonal para a saúde. A gente, nos livros de medicina, tem lá as doses, ó. Essa é a reposição hormonal de homem e de mulher. Se você usar de mulher, na menor dose possível, é muito pouco provável ter efeito colateral. Às vezes aparece uma espinha, às vezes cai um pouquinho mais de cabelo, mas nada muito de você ficar careca, nada de mudar a sua voz. Sempre quando a pessoa fica careca, a mulher, ela engrossa a voz ou o clitóris fica grande, é porque ela está usando hormônio, só que numa dose de homem. Aí sim, a gente vai ter efeito colateral, né? Mas no caso de vocês é muito tranquilo, você vai fazer uma reposição hormonal e, e você vai ter, vocês vão ter bastante benefícios, né? Muito bom, Alguma Rafael. dúvida? Então, eu vou trazer para você algumas dúvidas que as mulheres colocaram ontem, que não vão estar aqui, mas depois elas vão poder assistir. Uma coisa que eu sempre recomendei, Rafael, antes até de te conhecer, é sempre essa busca por equilíbrio hormonal. Por qual motivo? Porque muitas vezes a mulher não entende que não é só mental, né? Não é só energético, não é só conhecimento. É um mau funcionamento do corpo, né? E esse mau funcionamento, muitas vezes, acaba causando um grande desequilíbrio na parte de resultado, da parte de um resultado de uma terapia. E você até comentou comigo que existem medicamentos que, num primeiro momento, podem ser utilizados como apoio, né, nesse processo de motivação, nesse processo de complementar não só medicamento de tarja preta, como a gente só imagina que só seja essa solução, e você me esclareceu isso de uma forma muito boa, quando a gente falou sobre isso. E aí a cliente ontem perguntou lá no grupo, e aí eu queria que você nos ajudasse trazendo essa informação também, que não, além da complementação com o hormônio, você tem algumas outras formas de melhorar seu bem-estar também, que durante esse período de, por exemplo, eu estou fazendo terapia e não estou dando conta da emoção, não estou dando conta do mau humor que isso está me causando, ou de fazer a mudança. Então, fala um pouquinho para a gente sobre os hormônios da ocitocina, tudo mais, que pode ser usado também junto com os hormônios nesse processo, por favor. Exato. Na verdade, eu sempre falo que o nosso corpo é o nosso cérebro. Se você tirar o seu cérebro, você vai virar um passarinho, você vai ficar irracional, você não consegue pensar. Então, às vezes, o órgão mais importante para nós é o nosso cérebro. Então, as suas emoções, a sua memória, como você pensa, o que você pensa, como você age. E o nosso cérebro envelhece. Então, às vezes, muitos de vocês podem ter passado por isso. Você pensava de um jeito com 30 e depois com 40 você mudou. O dos 20 você pensava de um jeito e aos 30 você mudou e aos 40 mudou de novo. Então, até a maneira, às vezes uma coisa não te fazia mal com 20, 30 anos, com 40 você começa a fazer. Por quê? O seu cérebro está envelhecendo. Então, as reações químicas do cérebro começam a ficar mais lentas, você começa a processar as informações de uma maneira diferente. Então, óbvio, é muito importante fazer a reposição hormonal, a gente sabe, mas também repor vitaminas, neurotransmissores como a serotonina, a dopamina, a ocitocina. Então, são todos neurotransmissores relacionados com o bem-estar. A gente fazendo a reposição desses neurotransmissores, você vai se sentir muito melhor. Você vai sair, que eu sempre falo, às vezes vocês estão. Imagine que você é um carro, seu carro está atolado. A gente precisa de uma força para atolar esse carro. Então, às vezes, num processo muito grave de ansiedade, de problema psicológico, você precisa de uma ação mais forte, uma reposição hormonal mais forte. Outros hormônios, como a ocitocina, né? A ocitocina é muito bom. Você pode tomar sublingual ou você pode fazer injeções na barriga semanalmente. Mas o sublingual funciona muito. A serotonina.
você pode estimular a produção com várias substâncias, várias vitaminas, né? A própria dopamina também. E às vezes, em último caso, até tomar remédio psiquiátrico. Como eu te falei, o remédio, ele tem doses. O que é a dose de um remédio? Foi feito um estudo, pegou 10.000 pessoas. A média funciona naquela dose. Mas uma dose menor já funciona. Então, às vezes, um psiquiátrico, que no psiquiatra você vai tomar 300 miligramas, se você já tomar 30 miligramas, que é uma dose 10 vezes menor, já vai te ajudar. E não vai ter os efeitos colaterais. Então, às vezes, cada caso é um caso. Você pode tomar remédio psiquiátrico em microdoses, você pode fazer a reposição de vitaminas e minerais que vai estimular a produção de serotonina, dopamina e ocitocina, ou você pode tomar dopamina, ocitocina e serotonina. Tudo isso para o quê? Bem-estar, disposição, energia, vontade de fazer as coisas, porque às vezes, se o seu cérebro não estiver bem, você não consegue fazer nada. Sem energias, não tem vontade nem de brigar com seus filhos, de ter relação sexual com seu marido, ou de fazer um novo curso, ou de limpar a casa, ou no trabalho você está deixando as coisas para depois. Então, é muito importante isso também. Excelente, Rafael. Nossa, assim, por isso, mulheres, eu quis muito trazer o Rafael aqui, para a gente ver a diferença de profissionais. A gente generaliza muito, né? O médico X, o médico Y, mas quando a gente pensa no médico integracionista, um médico que está comprometido com a saúde da mulher, não em fazer só uma medicação. Gente, eu passei no psiquiatra e eu vou comentar, o Rafael não sabe disso, mas eu passei no psiquiatra há bastante tempo, eu tive depressão, e eu cheguei, gente, a guia já estava pronta. E eu estava pagando, na época, tipo, R$ 800, há quase 6 anos atrás, 7 anos atrás. Eu achei um absurdo a falta de me ouvir, de pedir exames. Psiquiatra ficou. Eu falei, eu nunca mais volto no psiquiatra, de tanto que eu traumatizei. E agora eu só passo em médicos mais integracionistas, e tudo mais. Então, o Rafael, Legal. ele traz muito esse conceito, sabe, mulheres, do conjunto da mulher, não só pensar no sintoma. Porque a gente chega para um médico já depois de ter pesquisado no Google, né, Rafael? De ter Sim, dado um check-up nas amigas e tudo mais. E aí você chega com uma história pronta, né? Uma história que você acabou se adaptando ali. Então, se o médico não faz esse comprometimento que o Rafael traz, de olhar os exames, antes de qualquer coisa, avaliar o seu funcionamento como um todo, para depois te dar um, um laudo disso, de como isso pode ser sanado, é maravilhoso. Então, o Rafael traz muito isso. E aí a gente tem duas perguntas aqui, Rafael. Parabéns, continue, viu? Você é maravilhoso nesse que você faz. Muito comprometido. A Sônia está falando assim, ó, eu fiz uma cirurgia de esterectomia e tenho problemas vasculares. Já fiz cirurgia vascular 2 vezes. Nunca fiz reposição hormonal. Estou com ressecamento vaginal e não tenho mais libido. Posso fazer reposição? sim, Sônia, na verdade, você é obrigatório. Eu sempre observo que o quê? As pessoas fazem esterectomia. O que é esterectomia? Retirar o útero. Só que se você não é difícil, a medicina não é uma ciência difícil, é muito lógica. Então, imagine que você tem um útero e do lado, assim, do lado tem um ovário. Só que para você retirar o útero, mesmo que eles mantenham os seus ovários, o mesmo sangue que nutre o útero para retirar vai nutrir o ovário. Aí eles falam: "Não, eu mantive o seu ovário", só que ele vai ter que cauterizar aquele sangue. Então não vai mais chegar sangue no ovário. Então, mesmo que você faça esterectomia, você vai ter sintomas de menopausa. E os hormônios, eles ajudam a saúde dos vasos. Sem hormônios, seus vasos ficam murchos. Imagina um rio que passa bastante água, aí depois que você faz a esterectomia ou menopausa, esse rio seca, fica um riozinho. Isso é sua veia sem hormônio. Então, às vezes, essas várias cirurgias suas de varizes, é porque você fez mais. Eu não sei o histórico, né? Não sei se você fez antes a esterectomia, mas provavelmente depois da esterectomia, os seus vasos sofreram mais. Você pode fazer reposição hormonal. A gente tem um programa aqui na clínica onde a gente passa os exames para vocês. Eu olho rapidamente e se não tiver nenhuma contraindicação, a gente faz uma reposição hormonal. É um preço mais acessível. Ou a gente pode passar em consulta online, olha os seus exames, a gente conversa, né? Mas tem esses dois programas. Depois a gente pode conversar sobre isso, que você tiver interesse. Mas sim, eu acho que para você é obrigatório fazer reposição hormonal, porque é Sônia, né? Sônia, você tem quantos anos? Eu acredito 40, 50, 30, alguma coisa nessa faixa, né? Ela Então, não imagine, colocou. mas imagine que você vai viver mais 40 anos.
Como que você vai ver esses 40 anos? Você vai ficar você quer ser uma mulher ativa, bem disposta. Então, você fez esterectomia antes, você viu? Então faz muito sentido, né? Então você fez a esterectomia, você ficou sem hormônio e os vasos começaram a ficar fracos, aí começa a aparecer varize, e às vezes está cansado, não faz reposição hormonal, começa a engordar. O próprio excesso de peso atrapalha mais as varizes. Aí fica um ciclo, né? E você vai lá e trata as varizes, mas simplesmente é o quê? Faltou ali fazer uma reposição hormonal, mas é ajustável, você está com 55. Imagina que você tem mais 20 anos, né? E como você quer viver esses 20 anos? Dependendo dos seus filhos, sempre dependendo de alguém, ou você quer ter energia para fazer suas coisas, estudar, viajar, fazer esporte, conversar com as amigas. Então, eu sempre falo isso, vocês têm que ver como vocês querem envelhecer, porque envelhecer sem hormônio, vocês vão envelhecer doentes, né? Igual sempre a gente via nossas avós, nossas bisavós, né? Doentes, dependendo de alguém. Se vocês não querem isso, precisam fazer reposição hormonal. E é muito simples, fazer exame, ultrassom de mama, mamografia e transvaginal. Fez isso, não tem nada? Inicia uma reposição hormonal, né? Legal. Ó, a Márcia dando um feedback em cima do que você está falando. Ela já faz a modulação com creme bioidêntico há 3 anos e nunca se sentiu tão bem. Acabaram os sintomas da menopausa e a vida está maravilhosa. Meu clítoris aumentou um pouco, mas nem ela nem o marido estão achando ruim. Então, e a Márcia é assim, uma pessoa incrível, tá com uma energia, eu conheço ela pessoalmente, tá com uma energia maravilhosa. Ela é do Rio Grande do Sul, tá na faixa dos cinquentão, das cinquentonas, e ela tá muito satisfeita. Então, olha aí, confirmando exatamente o que o Rafael tá falando. Não, exato, e às vezes aumenta o clitóris, mas isso aumenta o prazer da mulher e do homem também. Então, às vezes, assim, fiz a reposição hormonal, aumentou meus clitóris, mas tá tudo bem. Aquelas coisas de internet, igual eu falei pra vocês, é quando a dose é muito alta. A mulher tem um padrão de dose, uma dose mínima e máxima da mulher. Aquelas coisas de internet que a mulher cria barba, ou espinha nas costas, é porque a mulher usou uma dose muito alta que já é pro homem. Ela usou porque quer ficar forte, ou porque tem ansiedade, quer resultado rápido, aí vai dar efeito colateral. Mas dose de mulher na mulher, talvez aumente um pouquinho, mas é o pouquinho que a mulher vai gostar porque ela tem orgasmo mais fácil. Top. Ana Paula, tenho 49 anos e sinto todos esses sintomas mencionados. A menstruação está oscilante. Já fiquei 6 meses sem menstruar, depois normalizou e agora já está há 3 meses de novo. O que mais me incomoda é o ganho de peso, sem compulsão alimentar e mesmo fazendo exercícios não elimina. Foi diagnosticada recentemente com tireoidite de Hashimoto. E isso teria o motivo dos sintomas ou é pré-menopausa que pode ter causado o Hashimoto? Na verdade, Ana, você é o padrão de muitas mulheres que vêm no meu consultório, que tem várias coisas que eu já consigo imaginar, né? Então, você deve ter um padrão inflamatório, né? Então, deve comer muito glúten, não tenho certeza. Já comeu, talvez coma menos. Muito pão, muita coisa de padaria, muito bolo. Isso deixa você inflamada. E aí, a inflamação deixa o seu sistema imunológico bem ligado, que começa a produzir até anticorpos para atacar seu corpo, que é a tiroidite. Mas pode ser tiroidite, pode ser diarreia quando come alimento, constipação, pode ser dor articular. E outra coisa, esse excesso de peso, talvez ou você engordou depois dos 35, 40, ou você já envelheceu gordinha, mas agora não consegue perder peso, né? Porque eu sempre falo que a mulher tem fases metabólicas. Tem a dos 20, a dos 30 e a dos 40. Depois dos 40, o seu corpo já entende que você não precisa ficar bonita. A biologia, porque você não precisa mais fazer sexo, né? Tipo assim, biologicamente. Porque você não precisa mais fazer filho. Você já vê seu papel na Terra, deve ter tido filho, e depois dos 40 é só envelhecer. Só que depois dos 40 hoje, vocês são muito bem. É diferente 40 anos agora e 1910, 1950, igual nossas bisavós. 40 anos era velho. Só que o corpo não entende isso, né? Então, o que a gente precisa fazer com você é olhar seus exames, avaliar déficit de vitamina, reposição hormonal e às vezes passar medicamento para você perder peso. O que está faltando para você é perda de peso rápida, que a própria célula de gordura faz você ter sintomas de menopausa. Então, precisa perder peso rápido, às vezes usar remédio, um tratamento para obesidade, para compulsão, para ansiedade, usar às vezes o Ozempic, só que na dose correta. Isso é uma outra live de emagrecimento. E ao mesmo tempo fazer reposição hormonal. São os dois tratamentos juntos. Porque se fizer só o tratamento para emagrecimento, você não perde peso. Você não perde peso, porque falta hormônio. Se fizer só hormônio, como está muito gordinha, também não perde, o hormônio não resolve. Então, o seu caso é um pouco mais complexo.
E como você está na perimenopausa e está com excesso de peso, tudo isso faz você ter doenças autoimunes, como a tiroidite, e pode ter outras doenças autoimunes também, tá? Então é tudo conectado, o seu caso, mas é fácil de resolver, tá? É um acompanhamento de 6 meses, você vai ver que 6 meses vai mudar a sua vida. Você vai falar, nossa, eu estava de um jeito, eu tô com complemento 8. Talvez você não vai estar tão magra, mas você vai estar sem sintoma, né? Porque às vezes uma mulher de 49 anos tem que entender que o emagrecimento é um pouco mais lento. Tem que desinflamar, tem que tirar aquela flacidez. Isso leva tempo, é difícil. Não é que nem quando você tem 20, 30 anos, que em 2, 3 meses você perde 5 quilos. Às vezes 5 quilos para uma mulher de 49 anos demora um pouquinho mais. Mas às vezes é se apegar no que você está fazendo de bem, de bom. Pô, tô fazendo atividade física, tô me alimentando bem, parei de comer açúcar de excesso, parei de comer tanto glúten, parei. Tô fazendo reposição hormonal, então tô fazendo certinho. No longo prazo, em 6 meses, um ano, eu vou estar magra. Talvez agora não, mas no longo prazo, sim. No seu caso também, se você quiser ajuda, consigo te ajudar. Depois aqui eu vou deixar o meu contato para vocês mandarem aqui o contato de vocês, a gente cria um grupo, a gente vai tirando dúvidas, mas aí a gente pode agendar uma consulta, avaliar os seus exames, que o seu caso é mais complexo, preciso conversar com você, mas a grosso modo é isso, tá bom? Show, né, Rafael? A Márcia ainda complementou que ela está fazendo ginástica íntima e o prazer até aumentou. A testo dela está 384. Aí nós temos a Diolinda, que é a nossa grande, é, digamos assim, a nossa grande animadora do grupo, né? Uma pessoa super para cima. Ela está com a testosterona dela 300 e está muito feliz, né? Aí, Ah, sim, sim, a baiana, eu tô vendo. Então, na verdade, o que que acontece? Muitos de vo... Na verdade, a gente sempre fala assim, falta uma educação médica para as pessoas. Então, na mulher, a gente não pode se apegar muito a número de exame de hormônio. Tem que pegar os sintomas. Então, às vezes, nossa, a minha testosterona tá de 300. Aí ela vai falar com o marido dela, do marido tá igual. Mas é diferente, a mulher é sintoma. Às vezes tá 300 da mulher, mas ela não tem nenhum efeito colateral. E ela tá se sentindo super bem. Então, é muito relativo isso, entendeu? muito individual, né, Rafael? Sim, exato. A Eliette está comentando: minha mãe tem CA de mama, estou sofrendo com os fogachos, tenho nódulos nas mamas, estou usando fitoterápicos. Até ajudam, mas conheceremos os benefícios dos hormônios, gostaria muito de usar, mas fico preocupada. A médica dela que atende ela hoje não indica, e ela fica triste com isso. Olha, o Eliette, o seu caso, igual eu te falei, de 10 mulheres, uma ou duas vai ser o seu caso, que ela teve uma mãe, teve um câncer de mama, eu tô com nódulo. E o que a gente tem que fazer? Agendar uma consulta, conversar com você, olhar o seu histórico de exame, conversar sobre o tipo de câncer da sua mãe, com qual idade ela teve câncer. Às vezes teve câncer com 70, 80, o risco de você ter câncer é muito baixo. Ou não, teve câncer com a sua idade também, é um pouco mais complexo. Mas a minha mamografia tem nódulo, mas é benigno. O que a gente faz? Olha os exames, faz uma reposição hormonal mais básica, mais dose baixa, e faz acompanhamento dos 6 meses, um ano, né? Ou você pode fazer uma biópsia também dos nódulos e tirar os nódulos. Mas o seu caso, o que eu sempre falo, não fique sem reposição hormonal por causa disso. Procure um outro médico. Às vezes a ginecologista está fazendo uma coisa muito padrão de livro. Eu não sei de qual estado você é, qual cidade, mas em São Paulo a gente a tendência é olhar mais devagar o seu caso e geralmente indica a reposição hormonal. Ela é de São Paulo mesmo, Rafael. Agora que ela está tomando contato aí com você, com certeza ela deve entrar em Ah, contato. legal. Então acho que é olhar os exames, conversar, a gente analisar, mas eu acho que dá para fazer uma reposição hormonal, porque, como eu falei, é muito ruim envelhecer sem hormônio. Se você está com 40, 50 anos, até chegar aos 60 sem hormônio, você vai envelhecer muito mal. Com 40, 50, 20, 10 anos de hormônio, você vai estar com 60 com força, disposição, magra, com libido, feliz. E seu cérebro não vai envelhecer, né? Então, assim, tem que pensar que o mais importante é o seu cérebro. Se você envelhecer sem hormônio, seu cérebro vai envelhecer muito. E depois que envelhecer, não tem como voltar atrás. Então tem que prevenir esse envelhecimento do cérebro de vocês. Com hormônio, em baixas doses, fazendo acompanhamento, uma vez por ano, 2 vezes no ano, né? Então é isso aí. Levanta a mão se alguém quiser perguntar diretamente pro Dr. Rafael, tá? Aí a gente já vai. Tem uma pergunta legal aqui: reposição com homeopatia resolve? Eu Isso. sempre falo que quanto mais. Não é o termo velha, que vocês não estão velha, mas assim,
Quanto mais próximo dos 50 anos, uma maior dose de hormônio a mulher precisa. A homeopatia talvez resolve para você com 35, 38, 41, mas perto dos 50, na menopausa mesmo, é hormônio, né? Porque imagina que quando a gente não é o hormônio, o corpo todo precisa. Então, o seu joelho precisa de hormônio, os seus vasos sanguíneos, o seu coração, o seu cérebro, a sua tireoide, a sua região vaginal ali do útero, da vagina para lubrificação. Então, na menopausa, a homeopatia, eu acredito, funciona super, mas às vezes que são microdoses, né? Então, às vezes, na menopausa, o seu corpo tá. Imagina o agreste do Nordeste, aquela terra sem água. É o seu corpo na menopausa sem hormônio. Então, se você colocar microdose, não vai fazer efeito. Mas eu acho que uma mulher de 38, 37, 35, igual a nossa amiga falou que está usando fitoterápico, para essa mulher de 38, 40, 41, o fitoterápico resolve. Para uma mulher de 50, 55, já não resolve tanto, né? A demora no início, né, Rafael? Quanto antes você começa a equalizar seu corpo, mais rapidamente você vai ter resposta do tratamento. Homeopatia já é uma coisa mais a longo prazo. A gente já está na emergência, né? A gente não tá, a gente já está na UTI, não está mais na Exatamente. emergência. Não, homeopatia é prevenção. Tipo assim, tipo, eu tô com 35, 38, se tiverem sobrinhas, primas, amigas aí que vocês dessa idade, ó, não, pode fazer homeopatia, pode tomar aqueles fitoterápicos, tríbulos, maca peruana, fenogrego, esses fitoterápicos ajudam, mas uma mulher de 45, 50 já não ajuda, né? Então eu tomei muito maca peronana negra. Para mim foi muito bom logo no início da É, menopausa. Mas hoje não sei se está funcionando muito mais, não. Eu acho que é é, mais a reposição mesmo. a Madalena está perguntando aqui, já ouvi dizer que após 5 anos entrar na menopausa, a reposição hormonal não é mais válida. Então, esse é um dogma, né, da ginecologia. Que a ginecologia, tem vários ginecologistas mais modernos, mas eu vejo muito ainda, tem esse padrão. Eles acham que a mulher é só vagina e é isso, útero, né? E mama. Só que, como eu faço a endocrinologia e vem muita mulher no meu consultório, eu vejo que é um todo. Então, é o psicológico, é o ganho de massa, é a libido, é a saúde mental dela. Então, esse dogma de 5 anos só está se pensando em relação ao quê? Ao útero. Ah, passou na menopausa, 5 anos sem reposição hormonal, não faz mais. Mas a pessoa tem 50, 55, ela vai viver mais 20 anos sem hormônio? Eu acho isso um crime, assim. Eu acho que daqui uns anos vai ser obrigatório, vai ter no SUS reposição hormonal. Já tem, né? Mas vai ter mais elaborado, assim. Você vai lá e compra uma testosterona e de graça, assim, porque é muito importante. Então, Madalena, não deixe de fazer reposição hormonal. Se já passou 5 anos, faça mesmo assim. Eu tenho uma paciente que eu estava lá do Mato Grosso, que a filha dela tem 60, a mãe dela tem 90. E esse final de semana eu estava no Mato Grosso atendendo e coloquei um implante de testosterona nela. Então, uma mulher de 90 anos, já está comigo já há uns 4 anos, fazendo reposição de testosterona. Só que aí a gente pode fazer uma outra live sobre remédios que a gente pode usar. Inclusive, estou passando Viagra para ela. O Viagra é muito bom. Se vocês quiserem tomar uma dica aí, vocês podem comprar o de 5 miligramas e tomar 2,5 dia sim, dia não. Porque ele vai ajudar o quê? Chegar mais sangue no seu corpo e vocês vão se sentir melhor. Então, tem vários dogmas, né? Menopausa, Viagra na mulher. Então, por isso que é importante sempre procurar um médico que vocês confiem, porque é diferente a medicina hoje, está muito moderna a medicina, então tem muita coisa que que a gente pode usar para vocês para ter vários benefícios, mas esse dogma de 5 anos, não caia nisso. Tá tudo bem? Faz reposição hormonal. É uma dúvida, até pegando esse gancho que você falou do Viagra. Eu tenho casos de mulheres que elas são, tipo, são rígidas, tá? No talo, que elas são altamente sexuais, altamente. E aí, e elas estão na menopausa, só que elas estão ainda no pico, né? Mas ainda estão com baixa lubrificação, tem uma certa ardência, mas o desejo, o ápice sexual, né? O apelo sexual é muito alto, reclamando muitas vezes até do marido que não dá conta disso. Quando ela vai tomar esse Viagra, ela tem possibilidade de aumentar mais isso também? Na verdade, o Viagra ele não vai causar lubrificação, né? Ele aumenta o desejo. O que o Então, Viagra faz? O de Viagra, ele aumenta a quantidade de sangue que chega no clitóris, então a mulher vai ter o desejo. Mas se ela já tem ressecamento vaginal, o ideal é o quê? A reposição hormonal. Então, estradiol, via endovaginal, óvulo, ou via oral, estradiol, porque aí vai ajudar na lubrificação. Mas eu acho que a tadalafila, né, o Viagra para as mulheres, é mais, às vezes, mesmo com a reposição hormonal,
algumas mulheres não têm desejo, é normal isso. Eu acho que eu sempre falo de 10. Tem mulher que não gosta de fazer sexo, tá tudo bem, não tem tanto desejo igual os homens, tem mulher que tem. Eu sempre falo que uns 40% das mulheres, 30% das mulheres não tem esse desejo todo, e tá tudo bem, mas às vezes ela quer agradar o parceiro. Então faz a reposição hormonal, toma tadalafila e tá tudo certo, né? Mas nesse caso, a mulher com ressecamento vaginal, o Viagra não ajuda, o Viagra só ajuda na libido. Então, nesse caso de ressecamento vaginal, é reposição hormonal. Aí você pode fazer o estradiol via gel, colocar endovaginal, você pode fazer um óvulo endovaginal, tem várias coisas para se passar. Excelente, Rafael. Uma dúvida, então, quem tem excesso de desejo também não deve tomar o Viagra, né? É mais para Eu quem acho que não não. tem isso. Eu acho para quem não tem desejo. Quem não tem desejo pode tomar o Viagra ali, meio comprimido, dia sim, dia não. Pode ser Não. durante o dia mesmo, né? Mas quem já tem muito desejo, acho que não. Ok. É, Ô, Vilma, eu posso fazer uma pergunta para ele? por favor. Tá me ouvindo? Sim, eu tô Então, te ouvindo. então, eu tenho 50 anos, né? E eu fiz 50 anos agora, e eu tenho hipotiroidismo. E agora a minha menstruação começou a falhar. Tem mês que vem, tem mês que não vem. E eu fui num médico, mas eu estava num processo assim mental bem com muita ansiedade também na época que eu fui no médico, ele me passou um polivitamínico com um monte de De estimulantes. cor. E minha pressão, eu comecei a tomar e me passou 1,5 de testosterona. E eu comecei a tomar esse polivitamínico e a minha pressão começou a subir. 15, a minha pressão nunca foi alta, sempre foi porque eu sempre tive uma alimentação mais saudável. E minha Sim. pressão começou a chegar a 16. Aí eu ficava mais ansiosa ainda, porque eu já tinha o processo de ansiedade junto com a medicação. Aí eu parei de tomar, continuei Testosterona. com a testosterona. Só que depois eu fui numa outra médica e agora ela falou que a testosterona ela não me indicava e colocou o estradiol, o creminho de estriol. Mas eu tô naquela, eu não sei qual que eu uso, qual que eu não uso, então eu fico, porque um fala uma coisa, depois a outra fala Exato, outra. exato. Eu acho que assim, vocês sempre têm que confiar no médico que se sintam bem. Vocês têm que achar um médico, né? Mas eu sei que é difícil. A nossa classe, né? A gente estuda e vê que o paciente é o que está no livro, mas não é, né? Então, o paciente a gente tem que individualizar o tratamento. No seu caso, eu acho que testosterona tem que tomar. Toda mulher tem que tomar testosterona, é obrigatório. E o estradiol também. Ajustar sua tireoide, ver esses polivitamínicos, que deve ter passado alguma coisa que estimula, que você estava meio sem energia, Uhum. fazer atividade física, alguma coisa para libido, alguma coisa para o humor, para dar um up em você. O que que eu acho também, esse médico dos polivitaminos? Ele viu você e deve ter pegado uma fórmula pronta e passou para você, só que não perguntou se você tem pressão alta, sua família, se já toma remédio, seu histórico familiar. Então, às vezes, isso que ocasionou. Ele passou muito polivitamínico, algum que aumente a pressão, aí você tomou, aumentou a pressão. Mas não é por causa da testosterona. Eu acho que com 50 anos, estradiol, estriol, testosterona, se faz atividade física, uma oxandrolona também, tudo em baixas doses, e acompanhamento, né? Fazer biopedância, trocar uma ideia, fazer exame a cada 5, 6 meses, conversar com o médico, né? Mas é um acompanhamento. Parabéns, você está parecendo super jovem com 50 anos. Eu sempre falo em consultório que os 50 é os novos 35, né? Que vocês, cara, tô atendendo todo mundo com 50 anos, vocês são super jovens, só que tem que aproveitar essa juventude, né? Senão você vai ver, se você não fizer a reposição hormonal correta, hoje você está super jovem. Com 60 você vai estar parecendo mais idosa. Por quê? São 10 anos sem reposição hormonal. Então, eu acho que esses próximos 10 anos, testosterona, estradiol, estriol, fazer academia, não comer tanto glúten, tanto açúcar, dormir cedo, acho que é isso. Então, isso eu já faço, tudo isso eu já faço, a Vilma sabe. Mas uma coisa importante que você falou aí é a respeito do desejo. Porque eu achava que eu tinha, assim, era uma pessoa que adorava é, essa vida ativa. E realmente, agora, como eu estou me sentindo mais leve, eu percebi que meu desejo, ele é muito pouco. É assim, se meu marido não me procurar, eu fico
um mês, porque eu não Fica tenho desejo. tranquila, Mas é fica assim, tranquila. só que eu cheguei numa fase que, tipo assim, se for uma vez, eu já consigo chegar no orgasmo e isso eu já fico, assim, muito satisfeita. Então, para mim, eu consegui, comecei a usar pomadinha, porque eu tava me sentindo muito seca. Sim, Aí eu comecei a usar pomadinha. Eu percebi que quando eu comecei a usar pomadinha, agora eu consigo chegar no orgasmo com mais facilidade. exato, Mesmo que seja com pouca frequência, mas é com qualidade agora. Eu percebi isso. exato, exato. E você usa pomada endovaginal. Isso. Isso, né? Porque na verdade é um hormônio que está em contato com a sua vagina, né? Então imagina. Então você sentiu relação sexual, a sua vagina está muito mais sensível. A sua vagina tem mais de 1 milhão de neurônios ali. Então você passa um hormônio ali, ela fica. Qualquer relaçãozinha sexual, você tem orgasmo, então é de qualidade. Mas, igual eu te falei, às vezes tem muitas mulheres que são como você, ou até menos desejo, e às vezes elas querem agradar o marido, querem ter mais relação sexual, então vai muito disso, de você querer ou não. Mas é super comum isso, porque o hormônio deixa a vagina mais sensível. Sensível, digo, para receber o prazer. Então, às vezes é muito comum. A mulher antes não tinha prazer, e agora ela tem um monte de prazer, né? Então, Porque antes eu não sentia prazer. Eu fazia, exato. mas eu não sentia prazer. Hoje eu tenho, hoje eu estou sentindo É na o que eu pele. sempre falo também. Às vezes, assim, vem muitas mulheres, quando a gente faz a reposição, falam: Nossa, doutor, eu acho que eu sempre vivi igual um zumbi. E agora, depois que eu uso hormônio, eu sou uma outra pessoa. Então, às vezes, igual você falou, eu nunca tive prazer. Depois que eu comecei a colocar o hormônio ali na região vaginal, eu sei o que é prazer. Então, eu vejo muito isso no consultório. Sempre, assim, as mulheres, ela tem um antes e depois, ou da reposição de vitaminas, que é outra coisa que eu vejo muito. Fica a vida inteira sem repor vitamina, repõe alguma coisa, ela muda a pessoa. Ou a reposição de hormônio também. Mas Ah, parabéns aí pela atividade. Acho que é isso, é o segredo. Uma mulher de 50 anos quer se sentir bem, atividade física, não comer tanto glúten, essas coisas de padaria, pão, macarrão, panqueca, excesso de doce e bastante atividade física. Óbvio, talvez se você estiver no começo de um tratamento, você não vai ter energia para fazer atividade física. Mas fazendo a reposição hormonal, começa com uma caminhada, começa com um pilates, daqui a pouco começa um personal trainer. Você vai ver daqui a um ano você está fazendo todo dia musculação, academia, está se sentindo bem e jovem. É importante isso muito, atividade física na saúde de vocês. o, o doutor, e eu fiz o uso da oxandrolona de 5 miligramas, e isso manteve a minha massa muscular assim, com muita qualidade, porque eu perdi peso, mas eu perdi gordura, mas a minha massa magra não se Exato, manteve. exato, exato. Então, por isso que hormônio é coisa complexa, né? Você tomou oxandrolona, então são várias coisinhas que no consultório a gente consegue identificar, mas óbvio, já faz atividade física. Então, eu sempre falo, o segredo é reposição hormonal, se alimentar bem, atividade física, que você vai envelhecer muito bem, né? Às vezes é o marido que tem que correr atrás, é o marido que vai. O marido começa você a ficar bonitona e fala, nossa, eu preciso me cuidar, né? Rola, mas é bom isso, é bom. Ah, então tá bom. Muito obrigado, viu? Parabéns, tá? Parabéns aí pelo Obrigada. resultado. Acredito que você esteja bem, dá para ver pelo seu rosto, então continue. Obrigada, Cineide. Então, Rafael, aqui a gente teve algumas perguntas quando vocês estavam conversando, e a Diolinda, inclusive, escreveu aqui que depois dos 40, que ela começou a fazer reposição, os fitos já não funcionaram mais. Exato, igual eu te falei. Então, os fitos funcionam 30, 35, 38, 40, 41, 42 já não funciona. Eu tenho uma paciente aqui de São Paulo que ela foi mudar para os Estados Unidos. E como ela tirou o green card, ela não pode vir para o Brasil. Aí a gente colocou implante de testosterona nela. E aí, mas agora eu passei para ela fito lá, fitoterápica peruana, todos os fitos possíveis, mas mesmo assim não melhora. Então, eu tô organizando de ir para lá para colocar implante. Então é isso, depois de uma idade, os fitos não ajudam tanto, né? E aí a mulher fica com medo, nossa, eu vou voltar ao que eu era. Então ela tá louca, ela procurando soluções, mas é um pouco disso, né? De fito depois de uma certa idade não funciona. Então, isso é uma realidade. A Eliane colocando, estou com 60, muito sobre a menopausa. Fui doloroso devido à quantidade intensa de fluxo. Tive câncer de tireoide, hoje me sinto muito lenta e sem desejo sexual. Ela está com É, 61 anos. Eliane, o seu caso não é, para mim é super fácil, mas se você for no médico comum, vai ser complexo, porque tem menopausa, não tem tireoide, pode estar com excesso de peso. É igual o outro caso daquela nossa amiga que falou que está com varizes, né? Teve varizes e tirou o útero. É um caso fácil de resolver.
é fazer a reposição hormonal, às vezes começar a perder peso, olhar a sua tireoide e ajustar ali, colocar o T3, né? Tomar o iodo, que deve fazer só a reposição do T4, que é o Puran, né? E perder peso e aos poucos vai melhorando, reposição de vitamina, reposição de ferro. E outra coisa que eu vejo muito, como vocês perdem muito sangue todo mês, né, algumas mulheres, o ferro fica muito baixo. Sem ferro você não tem sangue. Sem sangue você não tem vida, né? Então, às vezes, o seu caso é esse: repor ferro, Eliane, repor vitamina, reposição hormonal, tratamento para obesidade. Estou vendo assim, não sei se você está com excesso de peso, mas pode estar um pouquinho. Talvez, às vezes, até um psicotrópico ali, um remedinho para dar um pouco mais de disposição, tirar um pouquinho a fome, tirar a vontade de comer doce, tirar a vontade de tirar a vontade um pouquinho de comer para você perder peso, né? Para você desinflamar. E aí você vai ver que 4, 5 meses muda a sua vida. Então a gente está em abril, em agosto você vai ter outra pessoa a gente fazer esse tratamento. Então, mas é isso, tem que ter um olhar do todo. Se você for só no médio da tireoide, ele vai passar por ano. Se for só no da menopausa, é só menopausa. Mas está tudo conectado, esse é o caso. E você precisa de ajuda. Se você ficar mais 5, 10 anos desse jeito, você vai ver que você vai sofrer muito, começa a ter sinais de depressão, aí vai no psiquiatra, começa a tomar antidepressivo, daqui a pouco é remédio para síndrome do pânico, bipolaridade, é assim a escala. Eu sempre falo, depois dos 50, 60 anos, se você não faz reposição hormonal, você vai tomar remédio psiquiátrico. Começa com uma ansiedadezinha, depois uma depressão, depois síndrome do pânico, depois bipolaridade. É padrão isso, essa evolução de 15 anos da mulher de menopausa. Então, quero te dar esse alento que talvez esse é o caminho que você possa seguir. Então, procure um médico, tem o meu contato aqui, a gente pode conversar, olhar todos os seus exames, te passa os pedidos via online, a gente olha tudo e te ajuda, tá bom? Nossa, muito obrigada, Rafael. Excelente sua colocação aí, a Eliane com Não, certeza. eu sempre falo, acabei de esquecer de falar isso, que eu sempre falo. Mulher na menopausa que não faz uso de hormônio vai tomar remédio psiquiátrico. Começa com a depressãozinha, ansiedade, e passa na psicóloga, vem na Vilma, tenta ajudar, mas não resolve. Né? Afunda mais para uma síndrome do pânico, é uma coisinha mais punk, não consegue mais sair de casa, tem medo das pessoas, dos amigos. Daqui a pouco bipolaridade. E vai só afundando. E você ganhando peso, depressivo, com medo de tudo, se sentindo feia. Então não deixe isso acontecer com vocês. A gente tem informações na internet, procura médico, médico online, mas não deixe vocês na menopausa sem reposição hormonal. Tem esses dois casos que a gente conversou aqui que me preocupou, da amiga lá da esterectomia, que está com Aham. varizes, e da Eliana, que esse é Tá. o caminho que talvez vocês possam correr, porque aí começa a se sentir mal, não faz atividade física, aí você encontra prazer na comida, começa a comer, 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 ganha mais peso, mais mal se sente. Aí você entra numa bola de neve. A gente precisa quebrar esse padrão de vocês. Exatamente. É o que eu falo muitas vezes para as pessoas, meus clientes, né? A Cineide, inclusive, também é minha cliente. E aí, eu sempre trabalho isso com elas, a importância de cuidar do todo. Eu cuido da parte mental, mas a parte biológica, a parte que eu acho também que é muito importante falar a respeito da vitamina B, da B12, na questão de Sim, mente, de coisas, porque não é falado nisso, né, Rafael? Eu acho que a gente, e aqui a gente precisa levar em conta um negócio. No SUS, por causa do SUS, por causa dos programas do governo, eles dizem que o limite, o bom de uma vitamina B é em torno de 300, né? Só que hoje os médicos, de uma forma geral, já vão lá para 600, 700, que seria onde você teria os melhores resultados. Só que para o SUS mudar isso nas recomendações, exigiria um grande investimento. Então, eles não fazem. Você podia falar um pouquinho sobre isso, por favor? então, as vitaminas são muito importantes, acho que é um tema de live, mas o SUS é muito complexo. Também essas coisas de repouso hormonal e vitaminas vão chegar daqui 20 anos no SUS, né? Então, infelizmente, demora muito para chegar, né? Mas eu acho que a vitamina D, B12, vitaminas do complexo B, coenzima Q10, mitocôndria, selênio, zinco, magnésio, é muita coisa. A gente pode, talvez, semana que vem, falar só de suplementos, de vitaminas. A gente pode Oh, legal. Nossa, a gente está aqui super aberto, Rafael. A Você é gente fala excelente sobre nas suas vitaminas. E aí, vamos responder essa última aqui da, não sei, amiga, da nossa amiga, da iPhone para Todos. iPhone. Uhum. Também tem hipotiroidismo, repõe T4 há mais de 17 anos, mas estou com muita queda de cabelo, unhas frágeis. Acredito que tenho que repor algo mais. Iniciei reposição hormonal de estrogênio e progesterona, mas estava com receio de testosterona. Por isso estava tentando repor com homeopatia. Não, eu acho que o seu caso é repor testosterona, mas esses sintomas de unha, frágil e cabelo é falta de vitaminas e minerais.
unha e cabelo é uma coisa que você tem que produzir todo dia. Se não está produzindo, é porque falta vitaminas e minerais. Então, olhar os exames, ver como está zinco, selênio, magnésio, vitamina B12, vitamina D, repor o T3 também junto com o T4, repor testosterona, olhar tudo isso, e aí, e aí você provavelmente virá melhorar, né? Um exame completo, um check-up. Então, igual eu falei para vocês, a gente tem o plano mais básico, onde vocês pegam os exames, a gente analisa, eu analiso e manda a receitinha para vocês. É um plano mais básico, tem um plano da consulta. Faz os exames, a gente faz a consulta. Mas tem esse plano básico também que às vezes funciona bastante. Tem bastante paciente no Brasil que faz. A gente manda os exames, eu analiso, mando a receitinha, mando um áudio explicativo, vocês mandam, a gente conversa via áudio, mas também resolve. Nossa, excelente, Rafael. Olha, eu falei, meninas, que o Rafael é maravilhoso, é acessível para todas nós. Eu acho que é Não, eu acho que é importantíssimo. isso. Tem que ser acessível. Às vezes não tem condição de fazer uma consulta, mas pega os exames, faz os exames. Se não tiver plano de saúde, a gente faz o mais básico, essencial. Gasta ali 100, 200, 300 reais no exame. Mas é um exame que muda a vida. A gente gasta, eu sempre falo, a gente gasta tanto dinheiro com tanta coisa boba, né? Pagar juros de cartão, pagar juros de dívida. E às vezes 300, 500 reais de um exame, passem uma consulta, mesmo que seja mais básica, já muda a sua vida para sempre, né? Uma informação, uma conversa ali, né? Sim, exatamente. A gente vai combinar, semana que vem provavelmente a gente também traga um tema, o Rafael se dispôs aí, Pode tá? ser de vitaminas, né? A gente fala de todas as vitaminas, vitamina D, B12, complexo B, a gente pode falar de magnésio, coenzima Q10, a gente aborda isso aí. Nossa, excelente. Muita gratidão, a sua entrega, gratidão por você ter. Olha lá, a Diolinda já está comemorando, a Baiana já está comemorando aí esse tema. Com certeza nós aqui também. Saiba que a gente já coloquei seus contatos lá no nosso Legal, legal. grupo. Estamos à disposição. As Esse é meu meninas contato, vão te chamar. esse é meu contato pessoal, então vai ter minha fotinha ali, e aí a gente conversa, alguma dúvida, e se alguém que tiver alguma coisa, a gente sinaliza para a clínica, mas vamos conversar ali qualquer coisa. Não, excelente. Mulheres, muito obrigada. Vocês são maravilhosas, iluminadas. Muito obrigada mais uma vez, Rafael. E semana que vem a gente está aqui. Vamos divulgar lá no grupo. O Rafael depois Isso, pode ter disponibilidade de algum tempo para acompanhar algumas coisas no grupo lá. E aí a isso. gente Depois marca me o adiciona Rafael no e grupo coloca também. pergunta. É grupo do Facebook? Não, é grupo do Whats. Ah, legal. Então, qualquer coisa quiser me adicionar lá também depois. Eu vou lhe Aí, adicionar, porque daí o isso, pessoal já põe ali, ele já colocou o Instagram. E parabéns aí para todas nós. Semana que vem estamos aqui, convidem as amigas e vamos isso, compartilhar esse aí trabalho do Rafael, de que tem esse outra forma que não é tão. Ele é um profissional caro, a gente já fala para vocês, ele é um profissional caro, mas ele fez esse programa para tornar isso, acessível todo esse conhecimento dele. Então vamos divulgar, vamos comemorar, vamos entrar no Instagram, compartilhar as informações que ele traz. E mais isso. principalmente, como gratidão, mas principalmente, gente, vamos nos amar, nos cuidarmos e entendermos toda a dinâmica que envolve a nossa biologia, porque a gente não foi ensinada a lidar com Exato, isso, exato. tá? Não, e só um adendo, a Vilma, eu sempre fui muito reticente a fazer terapia, eu faço terapia com a Vilma, acho ela maravilhosa, acho que às vezes a gente tem padrões de pensamentos que a gente leva por 20, 30 anos, e às vezes a Vilma me ajudou a quebrar esses padrões, então às vezes reposição hormonal, vitamina, atividade física e também fazer Saúde terapia, eu acho que a terapia ajuda muito, a Vilma me ajudou muito, tá me ajudando, então eu faço terapia com ela, então por isso que a gente surgiu essa live, a gente tá falando para vocês, a gente conversa em terapia, mas eu acho que a Vilma é uma excelente terapeuta também, assim, recomendo muito. muito obrigada. Então, gente, excelente terça-feira para todos, uma excelente semana e procure Um o Rafael abraço, meninas. para Parabéns, tá? E somar. faz atividade física, tá? Caminhada, faz pelo menos caminhada 3 vezes na semana de 30 minutos. Começa a fazer alguma coisa. Ó, 30 minutos, meninas, tá vendo? O Rafael ainda é muito bondoso com a gente, não tá exigindo que você fique 1 hora, 30 minutos. 30 minutos, Bora. é 15 e 15 para voltar. É isso, Pronto, olha 3 vezes na lá. É semana, muito pouquinho, fácil. 3 quilômetros, gente, ida e volta. Dá isso daí, 15 minutos. E ainda no passo de tartaruga. Se você correr, dá 5. Um abraço, meninas. Tchau. Um bom dia, muita gratidão. Tchau, tchau.